Olá, querido, querida. Meu nome é Wallace, eu sou pastor da Igreja Batista Base em Mogi Guaçu e eu estou aqui para trazer uma palavra de esperança para o seu coração, para a sua família, nesse momento de tanta incerteza que a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso mundo está passando, né? Nas últimas semanas, estamos impossibilitados de nos reunirmos como igreja de maneira física, mas o Senhor nos possibilitou a maneira de poder aproveitar esse privilégio que temos da Palavra de Deus, de comunicar um pouco da palavra, dessa palavra que conforta, que traz esperança, que transforma a nossa vida. Essas últimas semanas, esses últimos dias, eu fiquei pensando muito sobre como a igreja iria responder a esse momento difícil que nós estamos passando, né? Como nós seremos igreja a partir de agora. O que isso faria com as nossas impressões, com as nossas certezas sobre comunidade, sobre envolvimento comunitário, sobre participação na vida comunitária da igreja. E, obviamente, quase que automaticamente veio à minha mente o texto de Hebreus 10, 25, aquele bastante conhecido que diz que para não deixarmos de nos congregarmos como igreja. E isso é verdade. Mas como isso pode ser colocado em prática agora, nesse momento de distanciamento social? Como eu e você conseguimos colocar isso em prática agora, no momento em que a gente não pode se reunir como igreja? Como eu posso e como eu devo manter a minha prática social em dia, o meu envolvimento comunitário em dia com a igreja, o meu relacionamento com Deus, como eu promovo isso na minha família? E esse trecho, esse versículo do capítulo 10 de Hebreus e os versículos anteriores nos dão uma boa visão de o que o Senhor espera de nós para esse e para outros momentos. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia aí no capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos ler os versículos de 19 a 25. Hebreus 10, está projetado aqui atrás de mim. Eu não sei se você vai conseguir ler aí, acho que sim. Mas eu peço que você acompanhe comigo aí. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais vedes que o dia se aproxima. Eu vou orar. Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora por mim e pelos meus irmãos, pelos meus amigos que estão me assistindo agora, Pai. Clamamos a Tua misericórdia, Deus, que nos ajude em nossa fraqueza, de guardar a Tua palavra em nosso coração, que todo o nosso coração esteja devotado somente ao Senhor agora, Deus, que em nada roube a nossa atenção. Também clamo por mim, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu mesmo não tenho nada de bom para falar para os meus irmãos, Pai, porque é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que muda a vida, é a Tua palavra que traz esperança, Pai. Peço, Senhor, que me ajude, Deus, a estar completamente e somente fundamentado na Sua palavra, Pai. E é no nome de Jesus que eu faço oração, Senhor. Amém. Ok. A carta de Hebreus foi escrita a um povo que estava passando por algumas dificuldades em relação à continuidade da vida cristã. A primeira parte da carta, que vai até o versículo 19 do capítulo 10, trata de questões não práticas da vida cristã, mais dogmáticas, mais morais da vida cristã. E a partir do versículo 19 do capítulo 10, o autor da carta de Hebreus começa a tratar de assuntos ou de maneiras mais práticas de como essa vida cristã deve ser levada. Tendo em base o que ele diz na primeira parte, que Cristo é superior e suficiente para nos garantir essa liberdade, esse acesso a Deus, como nós acabamos de ler aqui. Então, com base nisso, ele diz, já que Cristo é a nossa fundamentação, já que Cristo é superior a Moisés, já que Cristo é superior a Arão, já que Cristo é superior à lei, já que Cristo é superior e que Cristo alcançou para nós essa nova posição diante de Deus, então temos, como ele diz no versículo 19 aqui, temos
intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Essa palavra intrepidez, que em outra versão, na NVI, ela é traduzida como plena confiança, talvez o sentido que mais expresse a ideia que o autor quer passar aqui seja liberdade. Ela também é traduzida como liberdade, temos plena liberdade para entrar no Santo dos Santos. E essa é uma linguagem completamente nova para essas pessoas que tinham acabado de se envolver na vida cristã e que tinham provavelmente uma bagagem judaica muito forte nas suas costas. Essa liberdade de acesso a Deus não é conhecida, porque no Antigo Testamento somente uma figura tinha esse acesso. É uma figura que promovia esse acesso, esse relacionamento entre Deus e o povo. E aqui o autor está dizendo para a gente que, por causa disso, nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, o que eu chamei aqui de liberdade cristã em Deus. E é o que ele trata aqui para a gente nos versículos 19 a 21. Como se dá essa liberdade cristã em Deus? Primeiro ele diz que ela nos dá acesso ao Santo dos Santos, aquele lugar que simboliza a presença de Deus. Ter liberdade à presença de Deus é algo que deve ser celebrado como um privilégio por você e por mim e por esses irmãos que estão sendo alvo dessa carta aqui. Ter liberdade à presença de Deus era algo inimaginável para as pessoas que viveram no Antigo Testamento. A liberdade ao Santo dos Santos, a liberdade de ter acesso a Deus pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu. A ideia de novo caminho, essa palavra a gente chama de uma rapax legomena, uma palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento. Se a gente fosse traduzir ela literalmente, ela seria recentemente morto. Mas a ideia aqui é algo recente, novo no sentido de recente, esse caminho recentemente aberto por Cristo, que é vivo porque Ele conduz a vida. Ele vem da vida de Deus e conduz a vida em Deus. Então a liberdade cristã é através do caminho que Cristo abriu, esse caminho recentemente abrido por Cristo pelo seu sacrifício que conduz a vida. Aqui o autor também faz um trocadilho entre a palavra caminho e como os cristãos daquele momento chamavam a sua nova religião, o seu novo modelo de vida, o seu novo modo de viver. Eles diziam que eles estavam no caminho. E aqui o autor, sabiamente, inteligentemente, diz que esse caminho que eles estão vivendo é novo. É Cristo que abriu e Ele é vivo, Ele conduz a vida. E a ideia aqui de nos consagrou pelo véu, nos alcançou pelo véu, pela sua carne, ele faz menção àquele trecho em Marcos, em que diz que quando Cristo entrega o seu Espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A ideia pode ser ambígua aqui, traz o sentido de, primeiro, que o véu era um impedimento dos homens e a Deus, e Cristo rompe isso. Mas também traz a ideia de que por alguns momentos o véu simbolizava também o acesso a Deus, porque através daquele véu que o sumo sacerdote passava, e então ele tinha acesso a Deus para clamar e oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Então Cristo agora se transforma no próprio acesso a Deus. Cristo na sua própria carne providencia esse acesso a Deus. E ele confirma essa ideia no versículo 21, tendo a certeza, de que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa linguagem da casa de Deus, ela aparece para a gente primeiro lá no capítulo 3, versículos de 1 a 6, quando ele diz que Jesus é superior à casa de Moisés, porque a casa agora que Jesus estabeleceu somos nós. Então nós temos o sumo sacerdote, aquele que se compadece de nós mesmos, e esse é um grande sumo sacerdote, aquele que abriu o caminho, aquele que se fez propiciação no nosso lugar. O que isso significa, trocando em miúdos, para mim e para você hoje, para mim e para você nesse momento de dificuldade da igreja cristã? Significa que o caminho foi aberto, continua aberto e vai estar sempre aberto. Em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos dizendo que a única maneira que você tem de se relacionar com Deus é através de uma igreja. É através daquele momento de liturgia, aquele momento de culto. Muito pelo contrário. Em todo lugar você pode levantar mãos santas e louvar a Deus. O lugar de louvar a Deus, de se achegar a Deus é todo momento, em todo lugar que você estiver. E aqui o autor faz um apelo a essa liberdade que nós temos. Queridos, essa liberdade continua ainda disponível para nós. O que é que nos impede de manter o nosso relacionamento com Deus da mesma maneira que ele era feito, ou ainda melhor,
antes desse momento de quarentena, de isolamento social. A liberdade ainda continua disponível para mim e para você. Essa liberdade é o que deve fazer o nosso coração se apegar firmemente à palavra de Deus para que a gente possa continuar entrando no Santo dos Santos, isto é, entrando na presença de Deus, estando constantemente lembrando que Deus nos observa, que Deus está com a gente, que Ele continua ouvindo as nossas orações, que o louvor não é menos louvor se ele é cantado sozinho, que um culto não é menos culto se ele é feito entre você, a sua esposa e os seus filhos, ou entre só você e a sua esposa, ou entre os seus pais e você. Não é menos culto por causa disso. O que torna esse momento especial são duas coisas. Primeiro, a presença de Deus. Esse Santos dos Santos que era antigamente simbolizado no Antigo Testamento. E a segunda, a liberdade que Cristo trouxe para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então isso não tem de maneira nenhuma que ser interrompido agora na nossa vida. Pelo contrário, esse texto nos encoraja a ainda continuar investindo nessa liberdade, nessa liberdade cristã que nós temos de acesso a Deus. E o texto continua. No versículo 22, a partir do versículo 22 aqui, o autor começa a dizer para a gente quais são as consequências dessa liberdade cristã. Quais são as consequências que essa liberdade deve nos conduzir? Primeira consequência da liberdade cristã está no versículo 22. A liberdade cristã em Deus deve nos levar a praticar a fé. Olha o que diz o versículo 22. Já que nós temos essa liberdade, como ele disse aqui nos versículos 19 a 21, já que esse caminho aberto por Cristo continua aberto, aproximemo-nos de Deus então. Mas ele estabelece algumas condições, ou melhor, algumas características desse aproximar-se de Deus. Em primeiro lugar, esse praticar a fé, esse aproximar-se de Deus deve acontecer com um coração sincero ou com um coração verdadeiro, com uma motivação verdadeira. E eu queria te perguntar e propor o desafio ao seu coração, qual tem sido a sua motivação ao se aproximar de Deus? Será que esse momento de isolamento social serviu também para mostrar que a sua motivação em se reunir com os santos de Deus, na casa de Deus, na igreja, não era tão verdadeira assim? Tanto é que pode ser que agora, nesse momento em que você está por sua conta e risco, por sua conta própria, tendo que louvar a Deus e cultuar a Deus, esses momentos diminuíram substancialmente. Qual é a nossa motivação quando nós nos aproximamos de Deus? É verdadeiramente, genuinamente endereçada, interessada a Deus? Tem somente a Deus como alvo? Nós muitas vezes levantamos o dedo com muita facilidade para essas figuronas, para esses figurões que nós vemos aí na televisão, que abusam da fé, que abusam de pessoas, que enriquecem às custas do Evangelho e, obviamente, não tem uma motivação verdadeira nessa busca por Deus. Mas e quanto a nós? Será que nós somos muito diferentes deles? Será que o que difere de nós deles, às vezes, não é só que eles têm interesse em dinheiro e nós temos interesse em menos dinheiro? Ou no nosso próprio umbigo? Ou no nosso reino particular que nós montamos na nossa comunidade, na nossa congregação local? A segunda característica dessa aproximar-se de Deus é que ela deve ser feita em plena certeza de fé. Tem uma expressão que era muito comum no nosso país até alguns anos atrás, e hoje a gente não ouve mais tanto, que você deve ter ouvido de algum vizinho, de algum parente seu, de algum colega de trabalho, que a pessoa se dizia um católico não praticante. Ou seja, eu professo a fé católica porque os meus pais, os meus avós eram, porque eu cresci no meio de católicos, mas eu mesmo não vou à igreja. Nós temos uma versão gospel desse católico não praticante, que é o desigrejado. De alguma maneira tem pessoas que acham que é possível se envolver com Deus sem se envolver com a noiva de Jesus. Eu estou dizendo isso porque essa plena certeza de fé deve nos levar a querer um interesse muito maior com Deus e com o povo de Deus. Não é só crer que Deus existe, é crer que Jesus abriu o caminho de volta a Deus e que nós temos esse livre acesso. Essa plena certeza de fé, com certeza, não acomoda o nosso coração em buscar Deus da maneira que eu quero, aonde eu quero, na hora que eu quero. A plena certeza de fé me faz crer que eu posso
ter essa liberdade de acesso a Deus, me aproximar a Deus a todo momento, porque foi Cristo que me garantiu isso. A terceira característica desse acesso a Deus é com um coração purificado de uma má consciência. Eu imagino que você já deve ter chegado na igreja com a consciência culpada, carregada de pecado. Talvez pensando que você não era digno de estar ali naquele momento, que você não era digno de estar na igreja de Deus, de se reunir com os seus irmãos na igreja para cultuar a Deus. E a ideia que ele passa aqui, de um coração purificado de uma má consciência, é de se aproximar a Deus sem esses pesos na cabeça, sem esses pesos no coração. E eu tenho uma boa notícia para você, não é uma obra sua isso. A Bíblia diz que a culpa do pecado é o Senhor Jesus quem retira. Através do sangue de Jesus, toda a culpa do pecado, da incredulidade, do homem que não se achega a Deus, como diz em Romanos 3, é tirada pelo Senhor Jesus. Então nós podemos ter essa liberdade de nos aproximar de Deus com o coração purificado de uma consciência culpada, porque essa culpa não existe mais. Apesar de ainda pecador, eu sou um pecador regenerado, alcançado pela graça de Deus, e por essa graça de Deus eu ainda tenho livre acesso ao trono, eu ainda tenho livre acesso a Deus e a sua palavra, a comunhão com Ele. E por fim, essa prática da fé, esse aproximar-se de Deus também tem como característica um corpo lavado. O que significa isso? Essa é uma linguagem também que reúne não só uma linguagem veterotestamentária, porque o sumo sacerdote, antes de passar pelo véu, nesse dia do ano em que ele ia oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, ele também se lavava num tanque batismal antes de colocar as roupas sacerdotais. Mas também é uma linguagem neotestamentária, uma referência aos atos externos desse coração sincero, desse coração purificado, dessa motivação verdadeira, dessa certeza de fé, que é sim externado através de uma vida devotada a Deus, demonstrada em santidade a Deus, mas também pelo batismo, como um símbolo que externa para outras pessoas o seu envolvimento agora com essa nova comunidade, essa sua nova realidade de vida, essa sua nova natureza, essa sua nova filiação. E meu querido que está me assistindo, se você ainda não teve o privilégio de ser batizado, de descer as águas, procure o seu pastor, procure a mim, que nós teremos o privilégio de conversar com você sobre esse momento tão ímpar na vida do crente, tão salutar, necessário e tão especial para a vida da igreja. E o desejo do meu coração é que nós retornemos o mais breve possível às nossas reuniões físicas, se Deus quiser, com muitos batismos. Muitas pessoas querendo externar esse comprometimento que eles têm com a vida da igreja, com o corpo de Cristo. Então, você que está me assistindo, que não pertence à Igreja Base, procure o seu pastor. E você que tem frequentado as nossas reuniões, me procure, vai ser um privilégio conversar com você sobre isso. E o texto continua, então a primeira consequência dessa liberdade cristã em Deus isso nos leva a praticar a fé. Em segundo, isso nos leva a confessar a esperança. Olha o que diz o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. A versão NVI diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. A ideia aqui é de uma consistência na fé. Se a primeira consequência da liberdade cristã é uma devoção pessoal, essa prática da fé pessoal, essa segunda consequência, confessar a esperança, é uma consistência. Ela diz que nós devemos nos apegar com firmeza a essa esperança que nós professamos. A esperança para o crente, para aquele que entende esse novo acesso a Deus através de Jesus Cristo, ou esse único agora, acesso a Deus através de Jesus Cristo, essa esperança vai muito além da esperança de poder se achegar a Deus. É uma esperança também que faz luz ao nosso futuro. Ela faz luz àquilo que acontecerá depois que nós deixarmos esse mundo. Apeguemo-nos com firmeza à confissão dessa esperança, também um chamado a que nós confessemos mais essa esperança para os outros. Qual a nossa esperança para esse mundo? Que o governo vai ser sábio no trato com a epidemia do coronavírus? Que a economia vai se recuperar milagrosamente?
que eu não vou perder o meu emprego ou que as minhas economias vão ser suficientes para me manter firme nesse momento de dificuldade. Não, a nossa esperança está no Senhor Jesus. E essa esperança deve ser confessada nesse momento de dificuldade. Tem pessoas aí do seu lado, na mesa do seu trabalho, no seu vizinho da frente, de trás, do lado, precisando ouvir isso. Que há uma esperança maior do que a esperança rasa que o dinheiro e que a segurança econômica proporciona. Precisamos confessar e nos apegar com todo o coração a essa esperança que nós professamos. E também porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Meu irmão, essa esperança deve ser confessada porque aquele que prometeu nunca falhou e nunca vai falhar. Aquele que é fiel para cumprir cada uma das suas promessas não vai deixar de fazer isso. E essa fidelidade de Deus não se restringe só a questões escatológicas, questões futuras, questões de fim de tempos. Também se refere a tempos de agora que nós estamos passando. Aquele que prometeu que o justo não mendigaria o pão, que ele estaria com a gente todos os dias. Precisamos confessar essa esperança todos os dias. E quando você estiver com a sua família fazendo o seu cultinho, orando a Deus, buscando a Deus, que você lembre os seus filhos disso. A nossa esperança é o Senhor Jesus. E Ele não nos abandona. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E mais pessoas precisam ouvir isso. Então a liberdade cristã, em primeiro lugar, tem como consequência a nos levar a praticar a fé. Em segundo lugar, tem como consequência nos leva a confessar a esperança. Em terceiro lugar, ela tem como consequência nos leva a expressar o amor. Se a primeira consequência é uma devoção pessoal, se a segunda consequência é uma consistência de fé, a terceira consequência é uma obrigação social ou obrigações sociais que nós temos. Olha o que diz aí o versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A ideia aqui é de uma expressão de amor. A ideia aqui é de uma fé cristã, de uma liberdade cristã que não se restringe ao âmbito particular, mas que ele também é expresso às pessoas que me cercam. A ideia que o autor usa aqui em considerar é uma expressão muito forte. É ter autoestima pelo outro, é prestar muita atenção, é observar com muito cuidado o outro, é estimar mesmo o outro. Meu irmão, como é que você tem feito isso nesse momento de isolamento social? Para quantas pessoas você ligou nesses dias em que você não está podendo se reunir como igreja? Quantas vezes você ligou para os seus irmãos de igreja para encorajá-los? Para perguntar como eles estão? E você que me assiste que é de uma outra igreja, e quantas vezes você ligou para o seu pastor para encorajá-lo nesse momento de dificuldade? A continuar firme no Senhor Jesus. Meus irmãos, a esperança se apoia na fé. A fé conduz à esperança. E o amor é a fé em ação, dizendo aos outros aonde encontrar esperança. Um amor que é restringido somente a nós não é amor de fato. O apóstolo João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Meu irmão, como você tem demonstrado esse amor nesses tempos de distanciamento social? Nós fazemos tanto uso dos privilégios digitais que nós temos, redes sociais, e WhatsApp, Telegram, e-mail, telefone. Mas será que nós usamos isso com sabedoria em prol do reino nesse momento de dificuldade? Será que você tem expressado o seu amor para outras pessoas nesse momento de dificuldade? Será que você tem colocado a sua fé em ação, em amor, dizendo aos outros onde encontrar esperança? A ideia que o autor tenta passar aqui quando ele diz para nos estimularmos ao amor e às boas obras, é um verbo que ele aparece muitas vezes no sentido ruim, que é provocar, irritar o outro, de maneira que o outro não agiria se não fosse através dessa irritação. E aqui ele está dizendo que o amor ao próximo não vai surgir naturalmente no seu coração. Muito pelo contrário. Talvez seja muito provável que nós, quando tivermos de volta às nossas reuniões físicas, sentamos um pouco esse tempo sem nos falar, sem termos comunhão, mas isso não precisa ser assim. Isso precisa ser estimulado, essa expressão de amor precisa ser estimulada por mim e por você, nesse momento agora.
Ligue para pessoas, não espere que pessoas te liguem, não. Expresse esse amor. Instigue pessoas ao amor e a boas obras. Instiguem pessoas a procurar aqueles que são necessitados, que estão precisando de ouvir uma palavra de esperança agora. O amor precisa ter prática, o amor precisa ser uma fé em ação, precisa dizer aos outros onde encontrar essa esperança. E essas 3 consequências nos levam finalmente à comunhão. Essa tríade, esse tripé, que o autor de Hebreus vai descrever de maneira mais detalhada nos capítulos 11, 12 e 13 de Hebreus, deve resultar em comunhão. Essa tríade de fé, esperança e amor devem resultar em comunhão. Olha o que ele diz no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A ideia do verbo original aqui é não deixemos das nossas reuniões. Não abandonemos as nossas reuniões, ou literalmente falando, não abandonemos o nosso igrejar. Meu irmão, você não precisa daquele lugar, daquele prédio para ser igreja. Você não precisa daquele lugar para manifestar o seu interesse pelo seu irmão para ser igreja. Isso também diz que quando nós voltarmos às nossas reuniões físicas, não está dizendo que você não precisa deles. Você precisa estar onde a igreja está. Você precisa se reunir onde a igreja se reúne. Você precisa manifestar essa fé, essa esperança e esse amor com os outros santos que Deus te deu o privilégio para praticar e para expressar esse amor. Não deixe de fazer isso. Não deixe que uma simples orientação governamental te impeça de expressar o grande amor com que Cristo te amou. E ele continua no versículo 25. Como é costume de alguns, meus irmãos, os nossos irmãos aqui é endereçada a carta de Hebreus, eram comumente tentados e provados a abandonarem a sua fé e adotarem as antigas práticas que eles tinham. Eu imagino que você também vai ser muito tentado pelo seu próprio coração, pelo sofá da sua casa, pelo conforto do seu lar, agora que praticamente todas as igrejas transmitem os seus cultos online, você vai ser grandemente tentado a não precisar ir lá mais. Você vai achar que você pode muito bem assistir a pregação, que você pode ouvir os louvores enquanto vai dirigir para o seu trabalho, que você pode praticar essa comunhão enquanto come uma pizza, mas não é isso que o texto está dizendo para a gente. Não abandonemos as nossas reuniões. Uma pesquisa recente de um órgão paulistano de igrejas divulgou que a arrecadação de dízimos e ofertas nessas primeiras iniciais semanas de afastamento social não chega a 40% nas igrejas, não chega a 40%, diminuiu mais de 60%. E também que a participação nos cultos virtuais não chega a 30%, mais de 70% dos membros de igreja, das pessoas que professam a sua fé, das pessoas que dizem às outras que professam a sua fé naquela expressão local de comunidade de Cristo, não tem frequentado, não tem assistido os cultos virtuais. Isso é um prognóstico, isso é uma tendência, isso é um perigo para o meu e para o seu coração. A gente não pode deixar que isso tome conta do nosso coração. Antes, façamos admoestações ou encorajamentos. Encorajemos uns aos outros. Comece agora a ligar para pessoas, encorajar elas, expressar essa saudade que eu sei que você sente também dos seus irmãos de igreja. Comece a ligar, mandar um recado no grupo da igreja, no WhatsApp das pessoas, dos seus irmãos de igreja, dizendo como você sente falta de louvar a Deus em comunidade com eles, de como eles fazem falta nas nossas reuniões, de como faz falta ter aquele tempo juntos como igreja. E aqui o parâmetro que ele usa é tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse é o nosso parâmetro. A volta do Senhor Jesus Cristo é iminente e a cada dia se mostra mais clara. E a ideia desse versículo no presente, tanto mais vocês estão vendo que o dia se aproxima, façam isso imediatamente. A nossa medida de expressar a nossa fé, de confessar a nossa esperança, de expressar o amor, de não abandonar essa comunidade, a nossa medida é porque em brevemente o Senhor Jesus virá. A ideia é daquele dia em que nós prestaremos contas, aquele dia em que estaremos reunidos com Ele para sempre. Meus irmãos, essa liberdade é um privilégio que eu e você temos no Senhor Jesus, de aproveitar em Deus o privilégio que temos de
expressar a nossa fé, agora, momentaneamente, em família, com os nossos filhos, com as nossas esposas. Deuteronômio, no começo do livro de Deuteronômio, até o capítulo 8, ele expressa muito do que deve ser a vida do crente, expressando e comunicando a sua fé aos seus filhos, à sua família, não só de maneira formal, mas andando pelo caminho, enquanto você come, enquanto você anda, enquanto você se diverte, enquanto você brinca com eles. O problema é que o que deveria ser hábito se tornou um recurso. E agora, no momento que nós mais precisamos ter a nossa fé alicerçada, nós estamos falhando. Meus irmãos, nós não podemos permitir que esse distanciamento social nos tire o privilégio de ser igreja. Meu irmão, a minha oração é para que você aproveite esse tempo para se aproximar ainda mais do Senhor, para assumir o seu papel de pastor da sua família, da sua casa, para assumir o seu compromisso de conduzir o seu rebanho até o pastor supremo, que é Cristo. Meu irmão, que esse momento de isolamento social não seja um momento de distanciamento divino. Aproveite esse tempo. Aproveite o privilégio, aproveite a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Se aproxime de Deus. E promova dentro da sua família também essa proximidade. Eu vou orar agora encerrando, peço que você preste atenção. Senhor, eu clamo agora pelos meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Ajuda-nos na nossa fraqueza de promover nos nossos lares momentos de adoração e de reflexão bíblica, Deus. Que o nosso coração esteja completamente voltado, devotado ao Senhor, Deus. Que saiamos desse tempo de crise ainda mais fortalecidos em nossa fé e em nossas convicções. Eu clamo ao Senhor, Deus, que as igrejas não se esvaziem por causa disso. Muito pelo contrário, Deus. Que isso sirva como um avivamento, como um alerta, como um chamado para que os crentes se aproximem ainda mais de Deus e uns dos outros. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe.